E aí, pessoal? Beleza? Prontos para mais um vídeo de perguntas e respostas? Será que a sua pergunta, o seu comentário vai ser lido hoje? Depois da vinheta. E aí, pessoal? Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas aqui e comentários, né? Eu fiquei meio receoso de estar gravando vários vídeos assim, porque, sei lá, parece que a impressão que a gente tem é que de repente o pessoal vai ficar meio enjoado aí de tantas perguntas, respostas, essa coisa toda. Mas vou aproveitar o tempo aqui para estar respondendo. Dessa vez aqui eu prometo para vocês aí que eu vou me dedicar ao máximo aí para responder mais rápido e responder o maior número de pessoas possível, tá? Coloquei uma outra foto de fundo aí e fiz questão de colocar o Voyage do Luciano para alguém aí que talvez tenha dúvida, né? Ah, professor, mas dá para fazer a geração 5 também, né? Que é o caso desse desenho, desse Voyage aí. Não dá para ver a traseira dele, ó. Agora dá para ver, ó. É Voyage, tá? Não é Gol, não. O Gol também é a mesma mecânica, praticamente é o mesmo bloco ali. Muda alguns pontos de fixação no câmbio, né? Porque no caso desse carro aí, ele tem o motor transversal e não longitudinal do jeito que é o G4. Mas coloquei essa foto aí pro pessoal, às vezes tem alguém aí interessado. Nessa linha aí também, ó, Voyage, Fox, motores transversais, EA111 1.0, inclusive o Polo também, né? O Polo mais antigo, não é o Polo novo não, tá? O Polo também saiu na versão 1.0, motor EA111, também dá para fazer esse upgrade aí passando para 1.4. Vamos lá então para as perguntas e respostas. Hoje eu estou com um monitorzinho aqui do lado aqui e fica mais fácil também para a gente estar lendo. Então, eu vou olhando para lá, estou lendo os seus comentários aí e as suas perguntas, tá bom? O Altair Ferreira Gomes, né? Sou mecânico de avião e automóveis e não sabia disso. Valeu, amigão, pela dica. Tu és fera. Ele está comentando sobre aquele vídeo onde a gente colocou, se você não viu ainda, tem um vídeo que a gente colocou uma válvula de retenção no bloco, tá? Justamente com a intenção de segurar o óleo nas galerias do cabeçote. E assim, na hora que você desligar o motor, o que acontece? Na hora que você desligar e a pressão cessar, o óleo fica preso nas galerias superiores, na parte de cima do motor, que normalmente poderia escorrer por gravidade. É verdade também que esses motores têm uma válvula de retenção no filtro de óleo. Dentro do filtro você tem uma molinha lá e tem uma válvula de retenção. Mas nem sempre você tem um filtro de boa qualidade, que funciona direitinho e tal. Então, como é que eu vou dizer assim, um reforço, né? Para deixar o sistema mais robusto e mais confiável. No meu motor e em outros projetos aí que a gente fez também, não me recordo, mas praticamente em todos eles aí que a gente está fazendo, a gente está colocando essa válvula de retenção. É uma garantia a mais de lubrificação, melhor dizendo, no eixo comando, que a gente sabe que no caso desses motores aí é um ponto crítico, tá? Ele faz um outro comentário aqui também. Meu carro está piscando a luz de óleo na lenta. Esse processo resolve, né? Maior pressão de óleo e tal. Então, assim, ele está comentando um outro vídeo que eu fiz aqui sobre a pressão de óleo no motor, maior pressão e vazão devido ao parafuso, o parafuso de subida de óleo. Esse motor, para quem não conhece aí, o óleo sobe por um dos furos do parafuso de fixação, e ele tem uma furação ali interna lá, aproveita o próprio furo no cabeçote que passa o parafuso do cabeçote, ele aproveita ali para a subida de óleo. E o que a gente fez ali foi a gente pegou o parafuso e tirou aquela parte da rosca dele, a parte de baixo, aonde o óleo do motor subia, ou melhor, sobe e passa pela rosca, passa por essa possível turbulência. A gente estava falando sobre isso aí no outro vídeo, né? Apesar de ser o fluido, ele é mais viscoso, ele é líquido em relação ao ar, né? O ar também é um fluido, né? Apesar do óleo ser bem mais viscoso, as características diferentes, mas ele também desfruta desses mesmos fenômenos aí de regime laminar, regime turbulento. Então, se o regime no duto de óleo for muito turbulento, ele acaba diminuindo a vazão e, por consequência, até a pressão nos bancais, tá?
Eu vou falar aquela palavrinha, não estava querendo falar, mas vou falar de novo, tá? É óbvio, né, que a engenharia da Volkswagen deve ter calculado isso aí, deve ter feito, né, mas assim, você tirando aqueles primeiros filetes que na verdade não estão sendo usados para fixação, né, você tirando aquele excesso de rosca do parafuso, você vai ter uma superfície lisa ali para o óleo subir para as galerias superiores, tá? Então, é uma outra precaução a mais, justamente porque esse motor tem muitos problemas de lubrificação na parte de cima, nos mancais do eixo comando de válvula. Então, ao meu ver, ajuda bastante, tá bom? Bom, Douglas de São Paulo aqui. Boa noite, tudo bom? Por favor, saberia me dizer qual filtro de óleo para o Astra 2000 rosca M18 por 1,5 6H, sendo maior também? Ah, ele está vendo os vídeos, né? Que são vídeos de um tempão atrás, aonde eu procurei aumentar. Se você não viu ainda, né? Não vou falar para você clicar aqui, porque eu não vou colocar o atalho aqui, mas tem na nossa playlist lá, no nosso canal, não sei se você já reparou lá, mas os vídeos estão separados por playlist, e isso aí ajuda muito vocês, tá? Então você vai lá se eu não me engano, acho que está em melhorias do motor EA111. Se não tiver lá, eu prometo para vocês que eu vou fazer uma lição de casa aqui e vou inserir lá. Inclusive eu estava pensando nisso mesmo, há uns meses atrás, quando eu vi, de fazer uma lição de casa e ordenar tudo. Isso vai ajudar bastante vocês, tá bom? Mas entra no canal, se não tiver nessa playlist, digita lá, filtro de óleo, tá? E aí você vai ver que, assim, com a mesma conexão, com a mesma rosca e com a mesma flange, você tem vários tamanhos de filtro de óleo, tá? E quando você coloca um filtro maior, você vai ter mais vazão de óleo. O óleo vai passar com maior facilidade, com menos restrição. E aí, se o óleo está passando com menos restrição, ele vai chegar nos pontos de lubrificação com maior facilidade. A ideia é essa. Então, você colocando um filtro maior, você vai ter uma vazão maior. Consequentemente, você vai ter mais óleo também, você vai ter que abastecer todas as trocas, você vai ter que colocar mais óleo, tá? Que mais que eu ia falar? Eu ia falar uma outra coisa também. E consequentemente também o custo desse filtro vai ser um pouquinho maior. Apesar que, dependendo do modelo, se você tiver sorte de pegar aqueles modelos mais antigos, tá? Você vai conseguir filtros maiores com preço até menor. A dica que eu deixo aqui para você aqui, Douglas, infelizmente, meu amigo, eu não vou poder, assim, de bate-pronto aqui, pegar a rosca direitinho, procurar para você, até porque eu não sei também, no cofre do Astra, o tamanho, o lugar onde ele vai montado, se tem espaço para o tamanho do filtro que está no catálogo. Isso você que tem que ver lá, tá? Mas vamos fazer o seguinte, se você não conseguir encontrar, procure aí catálogos de filtro de óleo. Nos catálogos costuma ter, até aplicativos, tá? Nos catálogos costumam ter todos os filtros dos modelos. Nas últimas folhas, ele está ordenado por rosca, por tamanho, e aí fica mais fácil de você achar o filtro, né? Alguns catálogos trazem isso, tá? Aí você tem vários, né? Fran, Vega, todos esses fabricantes aí, até dei uma gaguejada aqui agora. Todos esses fabricantes, eles têm catálogos e no finalzinho, né? Alguns tem por ordem crescente de rosca. Aí fica mais fácil. Você vai lá, tem a rosca e as dimensões, diâmetro, flange, aí você vai ter que dar uma garimpada lá, tá? Se você não conseguir encontrar, manda um WhatsApp para mim aí, ó, 15 9911 07605, tá? Escrito, não adianta tentar ligar, tentar escrito, tá? E aí eu recebendo aqui, eu tenho o catálogo e eu mando para você, beleza? Bom, vamos lá. O outro aqui, ó, Irineu Magnus. Eu sou caminhoneiro, faço de tudo um pouco. Montei uma oficina para as minhas loucuras. Irineu, você é do nosso time então, tá? Você não se conforma, né, com algumas coisas que as montadoras fazem. Até porque
provavelmente você já se conscientizou também, né? Que as montadoras, elas têm outros interesses além da otimização, né? Otimização que eu falo é fazer tudo ótimo, tudo de excelência para aquele projeto, para aquele motor. A montadora tem outras restrições de custo, de marketing, de, enfim, né, de outras coisas que deixam o pessoal lá tudo engessado, né? A engenharia, às vezes, cara, eu vi o pessoal da engenharia querendo assim, se revoltar lá com determinadas condições que eram impostas, tá? Por quê? Porque, meu, a gente sabe que fisicamente, né, dentro dos materiais que a gente tem, dentro das condições, era impossível atender a determinadas solicitações que o pessoal, vamos dizer assim, mais administrativo, mais marketing solicitava, tá? E eu sou suspeito para estar falando, tá? Porque vocês perceberam aí que eu sou mais do lado da engenharia, do técnico, da mecânica mesmo, do que desse pessoal de marketing. Mas eu poderia dizer que muitas das falhas que ocorrem nos veículos não é culpa da engenharia, como os mecânicos têm essa mania aí de colocar a culpa no pessoal da engenharia, tá? Muitas dessas falhas é por causa do pessoal administrativo, o pessoal que fez economia, o pessoal que fez marketing, quer saber só de dinheiro. A montadora ele está trabalhando lá porque, meu, é o lugar que paga melhor pelo status. Ah, eu trabalho em tal montadora e isso e aquilo e tal, e na verdade o cara, se for ver mesmo, o cara é apaixonado por outras coisas, por futebol, por música, por, sei lá, qualquer outra coisa. Nada contra, tá? Nada contra você se apaixonar pelo aquilo que você é mesmo, tá? Mas não atrapalhe o pessoal da engenharia. Espero que. Eu acho que não deve ter ninguém de marketing aqui, ninguém administrativo aí. Mas se tiver, tá? Faça engenharia, vai trabalhar na engenharia para você entender um pouquinho melhor e quando tiver que dar um pitaco, dá um pitaco assertivo. Beleza? Bom, vamos lá. O Irineu aqui também colocou aqui, ó. Gostei da sua ideia, professor. Sou parecido. Sou doidinho por aventuras. Isso, aventuras no sentido científico, né? Então, eu também. Eu gosto de fazer algumas experiências científicas, né? E ter os meus próprios resultados, tá? A ciência é muito isso, né? Então, se você for ver na história das descobertas científicas, né? São pessoas com esse perfil de ter a coragem de colocar em prática determinadas coisas, né? Que o pessoal político, administrativo aí fica no eticamente correto. Mas vamos mudar de assunto, não vou falar sobre isso. Não. Vamos para outra questão, vai. Vamos falar de coisa boa. Ó, o Diego Underline XL. Professor, uma sugestão. Coloca um sensor de temperatura. Ó, o Diego também, pelo jeito, é do nosso time aí, hein? Deixa eu ver aqui. Hein? Isereu Magnus, né? O Diego também tá aí, ó, no nosso time. Coloca um sensor de temperatura no intake, perto do TBI, né? Ou um corpo de borboleta, para comparar a temperatura que está sendo admitida com o filtro original e com esse sistema. Então, Diego, é uma outra coisa, eu não falei, tá? Mas aquele computador de bordo, ele dá a informação de pressão, só que ele dá a informação daquele sensor que está no coletor do EA111. Aquele sensor que está no coletor lá, ele mede as duas coisas, né? Você também deve saber isso aí, né? Com certeza. Ele mede a pressão e a temperatura. O computador de bordo, ele também consegue mostrar para mim a temperatura do ar que está passando pelo coletor de admissão. Seria legal, essa sua ideia aí também é bacana, da gente colocar um outro sensor na entrada de ar, né? Porque daí ficaria assim, mais uma referência para a gente ver se o efeito, né, dessa entrada de ar, desse intake aí. Mas vamos ver, vamos ver. Depende né, depende de tempo, né, como o pessoal brinca aí, né? Depende de outras coisas, mas com certeza, se eu tivesse isso em mãos, eu iria montar e iria ver isso aí e ia mostrar para vocês, tá? O Sandro, mais uma vez aqui, ó, o Sandro Tolaine. Sim, professor, concordo com as entradas de ar em cima do capô que a gente comentou no vídeo passado, pois os carros americanos esportivos usavam muito isso nos anos 80,
tipo os Transan Camaro e os GTO, da Plymouth. É isso mesmo? Né? Se fizer bem feito, nem precisa ter dispositivo escamoteável. Fica 10. E irá captar ar frio. Exatamente, né? Então, eu até pensei também em fazer ali mas só que tem que ter o dom de funileiro, né? O pessoal aí que mexe com pintura e tal, para ficar uma coisa bacana, né? Para ficar um negócio legal, né? Seria muito interessante a gente conseguir fazer isso aí, tá? Vamos ver projetos aí futuros, ideias e projetos que possivelmente aí, vamos ver nos próximos nas próximas oportunidades, ver se a gente consegue colocar em prática isso aí. O Thiago Cigal tem um Gol especial, Special, motor AP. Posso colocar a tampa do anti-chama do Córdoba e ligar no TBI com dois anti-chamas, um de baixo e o outro de cima? Ah, Thiago, eu vi aqui o seu comentário e eu dei uma bugada, porque confesso para você que eu não conhecia o anti-chama do Córdoba. E eu vi que ele tem duas entradas. Cara, eu acho que dá certinho, hein? Boa ideia, mano. Boa ideia. O pessoal que está assistindo aí, ó, dá uma bugada e olha aí o anti-chama do Córdoba. Ele é uma pecinha circular com duas entradas e uma saída, alguma coisa assim. E daí daria para unir o respiro da tampa de válvula com o respiro que sai do bloco e ter uma única saída. Boa, Tiago. E aí ele fez um outro comentário aqui também, ó. Eu tenho Ah, tá, ele fez duas vezes junto. Aí ele colocou aqui junto com o anti-chama que dá debaixo da caixa de ar, vai interferir em alguma coisa, tá? É a mesma pergunta, tá? Então, vamos lá, vamos pular mais uma vez aqui, ó. O Curly Lima. O Curly, ele também tá sempre participando aí do nosso canal. Abração, Curly. Valeu mesmo, cara. Vamos ver o que foi. Vamos ver o que foi que ele colocou aqui. Professor, tudo bem? Na década de 90, início de 2000, quando ainda acelerávamos nas avenidas da cidade. Não fazer isso não, não é? Só no México, como o pessoal brinca aí, né? Não pode fazer isso não, hein, pessoal? Ó, não façam isso. Ele mesmo colocou, ó, e deu uma risadinha. Com motores aspirados, carburado. Fizemos o teste com um funil recortado de um galão de 5 litros. E mais um aí para o nosso time. Grudado na frente, na parte frontal da tubulação lisa, até a boca do carburador. Tivemos que enriquecer a mistura de combustível e a aceleração era mais rápida e tinha mais final de velocidade. É disso que eu estou falando mesmo, cara. Então, no sistema carburado, o que acontece? Você tem um ajuste mecânico lá, né? Então você tem um giclée, né? Como os franceses diriam aí, giclée, não é chiclée, como o pessoal falava, é giclée com G. Nem sei porque é que eu estou falando isso aí, mas é bom que vocês saibam também, tá? Giclée é coisa de professor. E nesse ajuste, por ser um ajuste mecânico, né? Quando você aumentava a entrada de ar, então o ajuste mecânico ele é fixo, né? Não dá para você alterar aquilo ali. Agora, no nosso caso, no G4, né, quando a gente tem um sistema de injeção eletrônica ali, com sonda lambda, com outras coisas, a gente sabe que esse ajuste ele é flexível, né? A ECU, de acordo com a temperatura, de acordo com a pressão, tal, ela vai dar um ponto diferente, ela vai dar um ajuste diferente. Daí o porquê também que eu falei que essa variação de potência pode variar aí, ó, de 2 até 5%. Se 2% seria assim, vamos fazer assim um acerto só de temperatura de ar, tá? Só de temperatura de ar. Mas o que acontece? Quando você soma o ajuste da temperatura de ar mais o ajuste do ponto, que ele vai cair em outro mapa, e a ECU pode adiantar o ponto ali um pouquinho mais, a gente teria que entrar na ECU desse carro e ler todas as linhas lá para entender como que está programado isso aí. Mas eu não duvido que com temperatura mais baixa, com maior pressão e tal, ele vai adiantar o ponto. A lógica é essa aí, tá? Então, com isso aí tudo. E ele acaba enriquecendo também mais a mistura, ou seja, injetando mais combustível.
E aí você tem, né, esses de 2 aí, pode pular de 2 até 5 cavalos, dependendo do suco de cérebro aí, como o pessoal da Volkswagen, um grande abraço para o pessoal lá, e como o pessoal diz, né, dependendo do suco de cérebro que está na ECU, né. Diga-se de passagem que essa ECU tem um suco de cérebro fantástico, tá? Mediante todos esses testes que eu venho fazendo, ela vem assim se acertando de maneira magnífica, tá? Maneira muito legal mesmo. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá para outra pergunta. Abração aí, Carlos. Valeu, né? Fernando Bivanco Bera. É isso mesmo? Tá? Desculpa aí, Fernando, se eu digitei alguma coisa, é, se eu digitei, se eu falei, se eu pronunciei errado, tá? Boa tarde. No motor do meu Gol, motor MPI 3 cilindros. Ah, o seu deve ser o novo, né? Eu uso o filtro de óleo do Santana, porque nesse filtro tem a válvula de retenção que faz essa função. Isso, exatamente. A gente acabou de comentar que alguns filtros aí, realmente ele tem aí essa válvula de retenção. Mas não é só o Santana não, tá? Tem vários outros modelos que tem também, né? Não vou afirmar, não vou saber falar para você assim todos eles, mas pelo catálogo lá dá para saber. Malibu Games. Queria saber do cabeçote. Uso o mesmo 1.0 ou tem que mudar para 1.6? É muito difícil pôr o do MSI? Bom, primeira coisa, né? Os cabeçotes que eu montei até hoje aí, eu continuei utilizando os cabeçotes 1.0, tá bom? Você tem um problema no diâmetro das válvulas, tá? Se você for colocar o cabeçote 1.6, o pistão do motor 1.6 é 70 e... Oh, meu Deus, fugiu aqui agora. 70 e... 76? 76,5, tá? É um pistão bem maior aí, né? Então, a câmara do cabeçote 1.6 e as válvulas são maiores também. Para você colocar na versão 1.4, que o máximo que a gente chega é 71,5, pelo menos que eu cheguei até agora, tá? Possivelmente, as beiradas das válvulas de admissão e de escapamento vai pegar na borda do cilindro, então ela não vai ter curso para ela abrir e fechar. Teria que fazer um teste, eu nunca peguei um cabeçote desse para literalmente colocar em cima lá e girar ele e ver se vai bater mesmo, tá? Então, o que eu posso dizer para você é que na versão 1.0, o cabeçote 1.0 funciona muito bem. Obrigado. Né? Funciona muito bem aí, no caso dos nossos motores aí do G4, o Voyager 1.0, 1.4 funciona bacana. Cabeçote MSI, não sei dizer para você, não vou falar, tá? Não vou dizer aquilo que eu não sei, tá? Já ouvi em alguns fóruns aí, em alguns grupos, o pessoal que está montando isso, né? Mas teria que conversar com eles para ver se realmente cabe, não cabe, como que funciona isso aí, tá bom? Fernando, mais uma vez aí, Fernando do Ivanco Bera. Bom dia, os motores EA111 têm 1.0, 1.4 e 1.6. Gostaria de saber se o bloco é o mesmo para os três casos, a altura do cilindro. Então, esses motores aí, o que acontece? O bloco, aparentemente do lado de fora, parece ser o mesmo. Ele é muito semelhante, tá? Mas você tem diferenças significativas aí, principalmente em relação aos cilindros, né? 1.0, por ele ter o cilindro menor, ele acaba tendo uma parede. Se você quiser abrir 1.0 para o pistão 1.6, tá? De 76,5, se eu não me engano, aí agora fugiu aí essa medida, tá? Me corrijam aí, digita aí embaixo aí a medida certa, se não for isso, tá? Não tem parede. Então não dá para você abrir o cilindro, eu estou falando do cilindro. Não dá para você abrir o cilindro do bloco 1.0 para colocar o pistão 1.6. Na versão 1.4 ele usa o mesmo pistão 1.6, só que muda o que? Muda o curso do virabrequim e o comprimento de biela, tá? Que é o caso do motor da Kombi, né? Então você tem aí essas diferenças, ele usa o mesmo pistão praticamente, com o miolo diferente, tá? E a versão 1.6, obviamente, né, para passar do bloco 1.0, eu estou falando sem trocar o bloco, tá? O bloco 1.0 para passar direto para 1.6 no mesmo bloco, assim,
simplesmente abrindo o cilindro não dá para fazer. Eu até pensei, na época, em encamisar todo o bloco. Mas, cara, ia ter que abrir tanto, ia ter que, né, pelas medidas que a gente tem lá, que eu não sei se o bloco iria resistir a todo esse, como é que eu vou dizer, esse sacrifício de abrir completamente e colocar 4 camisas ali. A não ser se fizer algum reforço e tal, mas aí você já vai ter que mexer com solda, aí o bloco começa a querer empenar, deformar. Mas, no nosso mundo aqui, que a gente gosta de fazer coisas diferentes, não acredito que seja impossível. Se você tiver disponibilidade, as ferramentas certas, os profissionais certos, eu acredito que dá para fazer. Beleza? Bom, vamos lá. Tiago Marques, muito bom. Ansioso pelas aulas. Sucesso, mestre. Então, legal, Tiago. Um abração também. Espero que você esteja gostando aí dessa sessão de perguntas e respostas. Espero estar agregando aí mais informações, coisas que vocês possivelmente gostam de estar sabendo. O Carlos Nunes, como fica a medida da camisa? Todo mundo me pergunta isso aí, Carlos. Então, vou responder para vocês aqui, ó. O que acontece? Se você estiver usando o pistão da CB400 e for lá no catálogo Mali, vai lá no catálogo Mali, tá? Vocês vão ver que no catálogo a folga de cilindro para o pistão, para a montagem do motor da CB400, é de 3 centésimos, tá? 0,03 milímetros, ok? Então o que acontece? Se você for colocar um pistão de CB400 standard, né, medida original de fábrica, ele vem com 70,5, 70,50 milímetros, né? Então nesse caso, se você for seguir a recomendação da Honda, você vai abrir o cilindro com 70,53. E aí você vai ficar com a folga perfeita de acordo com o que a Honda mandou, né? Porque ela faz isso, por que é que eu estou falando Honda, tá? Porque isso tem a ver com a dilatação do pistão, né? Então, em algum momento, a engenharia calculou e decidiu que 3 centésimos de folga para a dilatação, para o comportamento do pistão, é o suficiente, tá? Agora, isso vai depender do seu gosto, tá? Tem alguns motores aí que o pessoal coloca uma folga a mais, em vez de colocar 3 centésimos, coloca 4. Tem outros que gostam de deixar mais justo, coloca com 2 centésimos, ok? Então, basicamente, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a medida do seu pistão, né? E colocar mais 3 centésimos, para ficar de acordo com a especificação Honda, ok? Então, espero ter respondido aí. Vamos lá. Sandro, mais uma vez aqui, o Sandro encheu de pergunta, hein? Tá dando sorte aí, hein, Sandro? Vou responder tudo aqui hoje, ó. Professor, instalei para monitorar a temperatura. Acho que ele digitou errado aqui, ó. Instalei para monitorar a temperatura, né? Pois é uma segurança para o meu motor e para o meu bolso. Acho que ele comentou sobre aquele vídeo que eu respondi e ele comentou também que colocou um controle de temperatura mais digital, específico lá. É isso mesmo, Sandro Tolain, né? Meu, um computadorzinho de bordo que você compra na China aí, vai pagar aí uns 150, 200 reais. Aquele bem simplesinho que eu tenho lá no meu painel, te ajuda muito, muito para você entender a temperatura que funciona, porque só o marcador que está lá no painel original não te dá um norte legal. Ele é muito grosseiro, a precisão dele assim, na hora que ou motor frio, ou na temperatura certa, ou ó, já ferveu tudo, já estragou junta, já. Então é muito interessante. Vocês que gostam de estar cuidando legalzinho do seu carro, meu, coloca isso aí que vai ajudar bastante. Principalmente se o seu carro já tem aquela conexão OBD2, né, que é fácil, é plug and play, você só chega lá, conecta, ajuda muito. Sandro de novo aqui, ó. Geralmente a ventoinha dispara com 93 graus no caso do carro dele. Deve ser um G4 também, eu não estou lembrando aqui agora. Aqui no interior, considerado normal, conforme o meu indicador de temperatura que instalei. E mostra também o voltímetro, que fica no valor de 14,2. O voltímetro também é uma coisa que
Só quem ficou sem bateria vai valorizar isso de uma maneira interessante, né? Ou melhor dizendo, vai valorizar do jeito que deveria, né? Você ficar sem bateria, você vai dar na partida lá, cadê a bateria? Se você tivesse um voltímetro lá, com um alarmezinho, você ia ver que a bateria estava sem carga na hora que você desligou o carro e aí você já ia ficar esperto. E 93 graus aí, Sam, independentemente se você está no interior ou em outra região, tá? Isso aí é lógico que você sabe também, né? Tem a ver com a temperatura do motor. Então, o projeto do seu motor aí, a ECU, ela está programada para disparar, ou melhor, acionar a ventoinha quando o motor atinge 93 graus, né? Que é praticamente o mesmo projeto que era original no meu carro. Ela liga a 93 e desliga ali a 87 ou 88 graus. Bom, vamos lá. Aloísio Gonçalves. O medidor da força G nas curvas é o cheirinho do retrovisor. Ele está falando sobre o. Ele está falando ali sobre aquele vídeo que eu fiz que nós encontramos com um Honda Civic 1.5 Turbo, Touring, né? E aí a gente deu uma puxadinha junto com ele, tá? Pessoal, não façam isso, tá? Eu fiz ali em um momento que, enfim, né? Não sei nem o que dizer aqui pra vocês, tá? Mas toma cuidado, tá? Não façam isso não. Quando tiver que acelerar, vai para um track day, vai para um circuito fechado, tal. Eu estou planejando aí, quem sabe, até o final do ano também conseguir participar de algum track day e ir para algum circuito, né? E começar a acelerar nesses lugares que a gente sabe que tem controle, que tem uma segurança a mais ali, tá bom? O Aloysio também aqui, deixa eu ver aqui, ó, há 3 dias, né? Esse feeling sobre a temperatura ambiente é essencial. Concordo plenamente com o professor. Alegar que uma única viscosidade é ideal para qualquer temperatura, seja no inverno da Serra de Santa Catarina ou no verão de Belém do Pará, não é lógico, pois beira o impossível. Ler mais aqui. Ué, mudou todo o negócio aqui, deixa eu ver aqui. Opa. Cadê? Perdi o comentário dele? Ué, eu coloquei no ler mais aqui e acabei perdendo o comentário dele. Olha lá. 1.6, Sandro, Aloysio. Oh, meu Deus. Bom, não sei o que foi que eu fiz aqui, apertei e perdi aqui o comentário dele. Mas é exatamente isso, tá? Pegar uma viscosidade de óleo para temperatura extremamente baixa, temperatura extremamente alta, cara, convenhamos, tá? A não ser que você tenha aqueles óleos da NASA, né? Aliás, o que é que o pessoal deveria fazer? Não sei se o custo de fabricação em larga escala ficaria tão alto assim, né? Mas o pessoal deveria, então, pegar aqueles óleos top, aqueles óleos. É que daí tem a questão comercial, né? A questão do marketing aqui do pessoal que quer ganhar mais dinheiro e tal, e mexer no bolso desses caras aí, o pessoal fica bravo, né? Então, mas seria legal, pensando só do ponto de vista científico e de engenharia, puxa vida, se já foi visto que esses óleos precisa ter uma viscosidade, sei lá, de um 1060 ou até mais, um 1080, né? Então, será que ficaria tão caro padronizar para todos os motores isso aí? E aí tem aquele negócio, né? Quando você produz em larga escala um determinado produto, o custo baixa também. Não sei qual que é o pó de perlim-pim-pim que o pessoal coloca nesses óleos aí para ele conseguir ter uma viscosidade, uma faixa de viscosidade, vamos dizer assim, constante em temperaturas tão distintas assim, tão distantes, né? Então, de repente aí é óbvio que o comentário do professor aqui não vai chegar onde o pessoal que. Ou se chegar também, eles não vão dar a mínima importância, né? Eles vão falar, a gente tá ganhando dinheiro com isso, deixa esse negócio assim mesmo. Mas fica aí para o nosso público aí entender e até solicitar, né? Pensar nessas possibilidades. Deixa eu. Agora eu me perdi tudo aqui. Vamos lá. Ó, o Thiago, como fica a medida da camisa, já vi. Ventoinha, medidor de força G. Achei aqui, ó. Ler mais. Impossível, ó. O segundo parágrafo, ele fez 2 parágrafos.
Legal, legal aqui, ó, o Aloysio. No segundo parágrafo aqui, vamos ler. E o detalhe que muitos esquecem: para a fábrica, o produto ideal tem a vida útil somente até o término da garantia. Bem lembrar, a roda tem que girar, né? A roda da economia. Depois disso, o carro já está fazendo hora extra na Terra. Pode explodir, que ela nem está aí, pois já não é mais responsabilidade dela. E o interesse dela, provavelmente, tá? É vender outro carro, né? Ela quer é que o cliente volte e compre outro carro zero. Exatamente isso aqui. Pois assim, ela lucra novamente com a venda direta, né? Então, é exatamente isso aí, a forma com que a gente pensa. Pode até ser que a montadora não pense completamente dessa maneira, tá? Também não vamos crucificar os caras aqui dizendo que eles são... Como é que chama aquela pessoa que só liga para grana mesmo? Só dinheiro, né? Esqueci agora a palavra aqui. Pode ser que a montadora não seja tão assim, tá? Mas a gente sabe que o sistema capitalista, a tendência dele tá caminhando, tá sempre nessa direção, reciclando, fazendo a roda girar. E convenhamos também, né? Isso é bom. Isso gera isso gera emprego, isso faz ah, as coisas se modernizarem, né? Lançamentos novos, produtos novos, com novas tecnologias. Tem o lado bom disso aí também, né? Não vamos também ficar lá, né? Só presos aí no carro de 10, 20 anos atrás. Mas o pessoal poderia dar uma atenção melhor, né? Para os velhinhos aí que são tão amados aí pela gente. Pessoal, vou terminando por aqui. Eu acho que o vídeo já ficou bem longo aí, tá? Vou subir mais esse vídeo aqui no dia 11. E enquanto vocês estiverem gostando aí, eu vou gravando e vou colocando, né? Lembrando que daqui a pouco começa as aulas, aquela correria de novo, e não vai ter tempo da gente gravar isso aqui. Então, fica mais um vídeo. Por que é que a gente faz tudo isso mesmo, pessoal? Exatamente. A vida fica muito mais divertida quando você deixa de andar, deixa de andar no seu 1.0, ou melhor, no seu carrinho original aí, e começa a entender como tudo funciona, fazendo os ajustes para você andar diferente aí pela rodovia, aproveitar com mais potência e mais economia de combustível. Valeu, pessoal. Até mais.